Fatih Ben Chatwan foi um homem do regime de Gaddafi e ministro da Indústria e da Energia até 2006. Está no exílio em Paris e agora assume-se crítico na oposição. Fugiu, como num filme, de barco para Malta e de Malta para França. Lembra que a Líbia era um país aliado do Ocidente e que a NATO interveio a pedido da oposição líbia. No entanto, este engenheiro doutorado e professor da universidade não procura de novo a ribalta política. Afirma preferir a reforma, a escrita e as ações de solidariedade. Riyad Moussaïs, da Euronews, entrevistou em exclusivo. Dr. Fatih Ben Chatwan, أهلا بك في Euronews. دكتور فتحي يعني أنت وزير سابق لعدة سنوات كوزير للصناعة. Dr. Fatih Ben Chatwan, o senhor foi ministro da Indústria durante vários anos e ministro da Energia até 2006, quando abandonou o regime e saiu da Líbia de uma forma digna de um filme. Fugiu de barco da Líbia para Malta e de Malta para a França. O que o levou a fugir de semelhante modo? Quando a Revolução começou a 20 de fevereiro, fui com a minha família para Misrata, a minha cidade natal. Por sua vez, Misrata rebelou-se e libertou-se. Ao fim de 45 dias na cidade, calculei com outros amigos que era melhor partirmos para Malta para poder servir a Revolução no exterior. Na realidade, não fugi do país, mas alguma imprensa divulgou assim e não quis contrariar. دكتور فتحي، ولكن السؤال الذي يسأل اليوم يعني دكتور فتحي بن شطوان. É normal que surja a pergunta. O senhor Dr. Fatih, assim como Mustafa Abul Jalil, ministro da Justiça, e Abdel Fattah Younes, ministro do Interior, converteram-se em dissidentes da Revolução. Por que não fizeram antes que a rebelião se pusesse em marcha, mas antes aproveitaram a boleia? Na realidade, o regime da Líbia era um regime implacável. O sistema de segurança é muito sólido e ninguém podia fazer nada. Mesmo a oposição líbia tentou durante 30 ou 40 anos, em vão. Tínhamos a escolha de deixar a Líbia e tornarmos-nos refugiados ou ficar na Líbia para servir o país no interior do regime. Hoje o povo foi para a rua reclamar a liberdade. Surpreendeu que alguns homens políticos lhe passassem à frente e se afirmassem capazes de mudar a Líbia? A questão é: por que é que a oposição se precipitou para a NATO para ajudar uma revolução que estava em marcha e tinha decidido libertar-se pelos próprios meios? Na realidade, a revolução começou de um modo pacífico, mas mais tarde o regime utilizou a força, causando mortes e destruição sem precedentes. O mundo inteiro foi surpreendido por esta violência. Por isso, a NATO e principalmente 3 países, a França, o Reino Unido e os Estados Unidos, vieram ajudar o povo líbio. Recorde Benghazi. Quando começaram a bombardear a cidade, se os bombardeamentos continuassem, teriam matado entre 250 mil e 500 mil pessoas. Há denúncias no sentido de que o Conselho de Transição da Líbia pediu a Bernard-Henri Lévy que fosse a Israel levar a mensagem de que o Conselho, de uma forma ou de outra, ia reconhecer o Estado de Israel. Não, acho que isso são rumores. Conheço o Conselho e os membros. É impossível que faça algo assim.
Quer dizer que Bernard-Henri Lévy atuou sozinho e foi a Israel por iniciativa própria? Sim, penso que ele quis lançar um pouco de confusão quando foi a Israel. Não faço parte do Conselho, mas posso confirmar que, conhecendo as pessoas que o integram e o cheque, é impossível que esse tipo de coisas possa ser verdade. Sobre outro assunto, a Líbia é um país exportador de petróleo, um país rico. O senhor foi ministro de Energia. Onde está o dinheiro que recebeu Gaddafi? Para ser franco, a verdade é que a Líbia sofreu uma enorme corrupção na última década. Quando Saif al-Islam Gaddafi passou a ocupar-se dos assuntos económicos, a economia líbia passou a estar nas suas mãos. Os que trabalhavam no Comitê Popular recebiam diretamente as ordens de Saif. Então, Gaddafi pai é inocente de tudo isso? Ignoro os detalhes, mas baseando-me na minha experiência e nas minhas responsabilidades no país, posso dizer que Saif al-Islam se ocupava das transferências de dinheiro e do desvio de fundos para o estrangeiro. É o que sei. Que quantidade de dinheiro foi desviada? Tem uma ideia? Francamente, as pessoas falam, mas ninguém sabe de que quantidade precisa se trata. Segundo a produção petrolífera dos últimos anos, calculamos que a soma desviada oscila entre os 200 mil e os 250 mil milhões de dólares. Milhares de milhões de dólares transferidos para fora da Líbia. Essas somas eram transferidas sob vários pretextos de investimento. Como imagina o futuro da Líbia agora que o fim de Gaddafi está próximo? Acho que o cerco começa a apertar-se contra ele e agora está limitado a um raio de 50 quilómetros. Acho que há dois cenários possíveis. Ou ele continua a lutar, o que vai provocar grandes perdas em Trípoli, tanto pessoais como materiais, ou então aceita sair da Líbia para salvar Trípoli. E qual é a sua visão da Líbia do futuro? É preciso criar um plano. O Conselho deve pôr em marcha um roteiro que defina as diferentes etapas da revolução, para ir da etapa da libertação à da transição e depois a uma etapa de construção. Fica a dúvida de qual é o futuro da NATO na Líbia. Há que lembrar que a NATO interveio na Líbia com o mandato das Nações Unidas, segundo uma resolução dos países membros. E ajudou muito a população líbia. Sem esta ajuda, o número de mártires seria muito elevado. Devo dizer que as relações da Líbia devem estar orientadas para os países árabes e os países da NATO, que têm ajudado o povo líbio e salvaram centenas de milhares de vidas. Tem em vista ocupar algum posto no próximo governo? Decidi reformar-me, consagrar-me à escrita e ajudar os outros. دكتور فتحي بن شطوان، شكرا جزيلا لك. شكرا. يعطيك العافية.